Bom, e aí pessoal, bom dia, Leon aqui na voz. A gente vai resolver uma questão aqui da UFLA. UFLA, Vestibular de Lages, Comissão Permanente de Processo Seletivo, Processo de Avaliação, Seriado, segunda etapa, Grupo 12, Trem, 2011-13, primeiro dia, 26/11 de 2011. Tempinho. Então tá, vamos lá, vamos para a questão de matemática. Em triângulo retângulo, a hipotenusa mede 1 cm e os catetos medem A centímetro e B centímetros. Aí tem a imagem, a figura, e ele te dá uma relação. Ele fala assim, olha, se A mais B é igual a raiz de... Dentro dessa raiz toda tem raiz de 2 mais 2 sobre 2. A pergunta é, o valor em graus de θ é... Aí dá uma sugestão. Uma forma de resolver a equação cosseno de θ mais seno de θ igual a k é elevar ao quadrado em ambos os lados e usar o fato de que 2 cosseno θ seno θ igual a seno de 2θ. Aí dá as alternativas, 45 graus, 30 graus, 12,5 graus, 22,5 graus. A questão te explica como que você faz ela, tá? Só que tem uma coisa, eu vou fazer ela normal e tal, mas essa questão ela tem duas respostas. Não tem as duas alternativas nas alternativas, mas daria para resolver o valor de θ e ele pode assumir dois valores, tudo bem? Então eu faço o seguinte, eu vou fazer normal para a gente poder responder e depois no final eu vou mostrar por que tem outra resposta. Então, beleza, vamos lá. Eu vou desenhar esse triângulo aqui. Eu vou anotar aqui o que foi dado. Falou o seguinte, olha, A mais B é igual a isso. E falou para você usar o seguinte, 2 cosseno θ vezes seno θ é igual a 2 seno de 2θ, beleza? Esse aqui que é o pulo aí do gato. Beleza, vamos lá. Quanto que é o cosseno de θ? O cosseno de θ é A sobre 1, não é isso? Ou seja, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então o cosseno de θ é A. Então A é igual a cosseno de θ, beleza. Quem que é o seno de θ? Seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Bem? Então a gente tem que o B é igual ao seno de θ. Então a gente vai usar isso e isso. Então tá. Aí ele falou o seguinte, A mais B é igual a isso aqui. Então vamos lá. A mais B é igual ao quê? Cosseno de θ mais seno de θ. Calma, né? Porque eu acabei de falar que isso era igual a isso. Mas eu estou te falando o seguinte, eu só troquei primeiro o A por cosseno de θ e o B por seno de θ. Agora eu vou falar que isso é igual a isso daqui. Esse 2 aqui está dentro da raiz também, beleza? Então, beleza. A questão mesmo já se explicou. Olha, eleva os dois lados ao quadrado. Então, eu vou ter isso aqui ao quadrado, que é igual a isso aqui ao quadrado. Beleza? Vou passar aqui para frente para economizar, né? Então, desse lado, desigual do jeito que você sabe. O primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Isso tem que ser igual a esse lado ao quadrado. Então, esse lado ao quadrado, eu vou cortar esse quadrado com essa raiz com esse quadrado. Então, vai ficar raiz de 2 mais 2, tudo isso, sobre 2, beleza? Passa aqui para baixo. Então a gente tem, eu vou reorganizar, ó, cosseno ao quadrado de θ, foi, eu vou pegar o seno ao quadrado mais o seno ao quadrado de θ, foi, mais
2 cosseno θ vezes seno θ, que é isso aqui. Então, foi também. Vou fazer 2 assim. Fazer aqui x. Tranquilo? É igual a isso daqui. Raiz de 2 mais 2. Tudo isso sobre 2. Aqui a gente tem uma identidade trigonométrica. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Beleza? E isso aqui é o seno de 2θ, olha só. Seno de 2θ, que é o que a questão falou. 2 cosseno θ seno θ igual a seno de 2θ. 2 cosseno θ seno θ seno de 2θ. Então pronto. Agora eu vou substituir essas duas coisas. Então vai ficar 1 no lugar disso, mais no lugar disso eu vou pôr isso, que é igual a raiz de 2 mais 2 sobre 2. Vou passar aqui para baixo. Então vai ficar seno de 2θ igual a raiz de 2 mais 2, tudo isso sobre 2, menos 1, que é esse 1 aqui. Então tá. Então vai ficar seno de 2θ igual a raiz de 2 mais 2, tirando a MMC, né? Vai ficar menos 2 sobre 2. Então a gente tem seno de 2θ, deixa eu beber um café. 2θ igual a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, quem que tem um seno igual a raiz de 2 sobre 2? Aí você vai pensar assim, poxa, é o 45, né? Você aprendeu aquela musiquinha tabelinha, e você vai lá e marca, né? Primeira alternativa, ó, 45 graus. Tá. Só que tem um porém. A gente está falando, não é do θ, a gente está falando é do 2θ. Então pensa comigo, se o 2θ é igual a 45, então o θ é igual a metade disso, que é 22,5 graus. Que nesse caso é a resposta, tudo bem? Só que tem uma coisa. Então acabou, a resposta é a letra D. Acabou a questão, está resolvida. Só que tem uma coisa. Quando a gente tem um ciclo trigonométrico, se a gente for pensar no seno, que é o eixo do seno, que é o eixo dos cossenos, a gente tem dois ângulos que tem o seno igual a 45 graus. A raiz de 2 sobre 2, desculpa. A gente tem o ângulo de 45 graus e a gente tem o ângulo de 135 graus. Era só até aqui, né? A gente tem um ângulo de 135 graus. Então repara o seguinte, esse ângulo de 135 e esse ângulo de 45 tem o mesmo seno. Mas aí você pode argumentar, mas é um triângulo retângulo, né? Então esse cara, ele não pode ser mais do que, ele não pode ser nem igual a 90 graus, ele tem que ser menor do que 90 graus. Isso é verdade. Só que tem um porém, eu tô falando, não é dele, tô falando do dobro dele. Por quê? Se eu virasse e falasse, olha, o 2θ pode ser igual a 135 graus. Então isso significa que o θ valeria 67,5 graus, tá? Aí você pode virar e falar assim, tá, mas esse valor de θ iria satisfazer essa equação? Iria, tá? Eu vou te mostrar. Como que a gente faz para saber se satisfaz essa equação? Vamos pensar o seguinte. Você concorda comigo que se o seno de 67,5 mais o cosseno, eu coloquei invertido, mas dá na mesma, né? Vou colocar aqui, graus, for igual a raiz quadrada de raiz quadrada de 2 mais 2 sobre 2, se eu pegar isso menos isso tem que dar zero, e é o que eu vou fazer, tá? Então eu vou fazer na minha calculadora o seno de 67,5 graus mais o cosseno de 67,5 graus menos raiz de 2 mais 2 sobre 2, e isso tem que dar zero.
fazendo a calculadora. Já arrumei ela aqui, coloquei em grau. Então, seno de, não precisa disso, 67,5 mais cosseno de 67,5 menos raiz quadrada, vou ter que abrir dois parênteses, de raiz quadrada de 2 mais 2, fecha, divide por 2 e fecha. Deu zero. Zero grandão aqui. Beleza? Então é isso, gente. A resposta é letra D, D de demônio. E é isso aí. Não tô tendo tempo de postar muita coisa, mas aí hoje eu postei. Então um beijão pra vocês, até a próxima.